gente vai, então, agora para a nossa última mesa, né, para a nossa última sessão. A ideia agora, então, é discutir, entre os temas críticos para a agenda climática e desenvolvimento, a Amazônia. Né? Num certo sentido, as outras três mesas anteriores tiveram um corte, por assim dizer, mais setorial, né? Energia, minerais críticos, agricultura, e agora a gente tem uma abordagem, por assim dizer, territorial, né? Estamos falando de um bioma, de uma região absolutamente estratégica para a agenda do clima e para as articulações entre essa agenda e a agenda do desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, né, às colegas e ao colega que vão compor essa mesa. E para coordenar essa sessão, eu queria chamar uma colega nossa muito querida, a Amália Safatli. A Amália é jornalista, cofundadora e editora da Página 22, uma publicação que antecipou a cobertura da sustentabilidade no Brasil já há 20 anos, Top Voices no LinkedIn, na categoria sustentabilidade, colabora para veículos jornalísticos e produz conteúdos para o Instituto Arapiaú, uma concertação pela Amazônia, MBRF, além de outras organizações. A Amália também foi repórter e editora de economia da Carta Capital, e coordenadora de comunicação do Centro de Estudos e Sustentabilidade da FGV. Ela tem vários prêmios, né? Prêmio de reportagem sobre biodiversidade da Mata Atlântica, da CI, Prêmio Ethos de jornalismo, Prêmio HSBC, Jornalistas e Companhia, Top 3 Green Best, melhor veículo de sustentabilidade, tetracampeã do Prêmio Chico Mendes de jornalismo socioambiental, Prêmio Changemaker, Meio Ambiente, ESG e Sustentabilidade e outros. Então, muitíssimo obrigado, é um privilégio ter vocês três com a gente. Passo, então, a palavra para a Amália, que vai apresentar os nossos outros dois colegas. Obrigado, Amália. Obrigada. Boa tarde. Obrigada aí pela presença. Agradeço o convite. E eu vou chamar para compor a mesa a Lívia Pagotto. A Lívia Pagotto é diretora institucional do Instituto Arapiaú, integrante do núcleo de governança da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia e conselheira do Centro Brasileiro de Justiça Climática e da Rio Terra. Com pós-doutorado pelo SEBRAP, é doutora em Administração Pública e Governo pela FGV-AESP e mestre em Governança Ambiental pela Albert Ludwigs Universität Fribourg. É isso. Rafael da Silva da Costa é PhD candidate no Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Warwick, no Reino Unido, e assistente de pesquisa no Centro para Imaginação Crítica SEBRAP. Seus interesses de pesquisa situam-se na interseção entre política ambiental e economia política, com foco em como os atores políticos constroem instituições a partir de interpretações da relação entre a economia e a natureza não humana. Atualmente, ele pesquisa as estratégias discursivas que moldam o complexo institucional da transição energética brasileira e as dimensões socioeconômicas da expansão da soja e do gado na Amazônia Legal. A apresentação que ele vai trazer para a gente é justamente sobre o complexo soja-carne Brasil-China na Amazônia Legal. E Nabil Kadri, com mais de 20 anos de experiência em desenho e implementação de políticas públicas e finanças sustentáveis, é atualmente superintendente na área de meio ambiente do BNDES, responsável pelo Fundo Amazônia, Fundo Clima, Agenda de Biodiversidade, Florestas Nativas e Oceanos. É mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e atuou em diversas posições no governo federal e estadual, como no Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Atuou como chefe de gabinete na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e chefe de gabinete do Plano Brasil Sem Miséria, na Secretaria Extraordinária pela Erradicação da Pobreza Extrema.
É membro titular do Comitê ESG da FEBRABAN, do Observatório de Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça e do Grupo de Especialistas Sêniores da OCDE para a Blended Finance para Adaptação Climática. Enfim, já lecionou como professor convidado em diversos cursos, compõe os quadros do BNDES desde 2008, onde teve passagem pela área financeira, área de infraestrutura social, assessoria da diretoria do banco e a área de gestão pública e socioambiental. Então, essa é a nossa mesa, muito bem composta. Eu gostaria só de fazer uma observação sobre o nome Centro para Imaginação Crítica, que eu acho que é um nome muito forte, muito interessante, nesses tempos de chat-GPTização do conhecimento. Então, assim, um oásis ouvir assim, né? Centro para Imaginação Crítica. É muito bom saber que a gente está dentro de uma organização humanista, né, nesses tempos malucos. E evocar essa imaginação crítica, eu acho que seria legal para a gente trazer aqui para o nosso painel, né? Trazer esse espírito. A Amazônia, é interessante que fecha esse seminário, né? É a mesa que fecha esse seminário, como a Arilson falou, né? Um recorte territorial. Mas é interessante porque, se a gente pegar os temas anteriores, né? Minerais críticos, a questão da agricultura e a questão da energia, todos eles passam por Amazônia. Então, de certa forma, é um território que sintetiza as discussões anteriores das mesas anteriores. E por quê, né? Bom, minerais críticos, a Amazônia possui minerais críticos, a questão da agricultura com toda a pressão de fronteira agrícola, desmatamento, né? E toda a contribuição que a Amazônia traz para a agricultura no restante do país, né? Por meio dos rios voadores, todo o corredor de umidade que faz com que a gente tenha chuva na nossa agricultura e toda a água para as cidades também do restante do Brasil. E a energia, né, como a gente acabou de ouvir, com produção aí de energia pelas grandes hidrelétricas e a exploração de petróleo na margem equatorial. Então, assim, a gente está bem amarrado aí, todas essas mesas muito bem amarradas, o conteúdo, né? Bom, eu vou passar a palavra primeiro para a Lívia e algumas provocações já de início, né? Depois a gente vai ter a parte de perguntas no final, mas eu já queria colocar algumas questões na mesa, assim, bem abrangentes para a gente abrir mesmo. Entender como é que vocês entendem, né, a Amazônia, como é que vocês veem a Amazônia, né, como um lugar de fronteira de desenvolvimento do Brasil, o lugar que é o menos ocupado ainda, ou seja, ainda tem oportunidades de ocupação de uma maneira que a gente já aprendeu com os erros anteriores e a gente poderia fazer diferente na Amazônia, né? Então, entender essa fronteira não só espacial, mas uma fronteira de experiência, de conhecimento, de fazer de um outro jeito, de se espelhar no que deu certo, no que deu errado, e aqui a gente tem um espaço para fazer um desenvolvimento que a gente gostaria para o Brasil inteiro. Então, a Amazônia não é só um lugar, ela pode ser um laboratório, um espaço de desenvolvimento do desenvolvimento, né? Então, essa é uma questão, né? Como que vocês entendem essas possibilidades de desenvolvimento da Amazônia e reflexos para o restante do Brasil. E uma outra questão mais espinhosa, pensando aí que a gente tem um ano eleitoral, a gente tem riscos políticos no mundo todo, não é só no Brasil, de avanços de movimentos autoritários, e
considerando que a Amazônia ela não tem muito tempo, ela tem ali, como o professor Carlos Nobre já mostrou, né, está muito próxima de um ponto de não retorno. Então, o que significa? Que um pouco mais que o desmatamento avance, coloca em risco toda a Amazônia como uma floresta tropical, né, que é a savanização, com implicações não só locais, como para o Brasil todo e para o mundo, né, pela questão de diminuição de absorção de carbono, mudança no regime de chuvas, só para contar o começo da história. Então, considerando esse risco muito grande do não retorno e que movimentos autoritários tendem a não fazer a proteção, a conservação como é necessário, e a restauração, né, regeneração, que seria necessária também, pode ser que a gente está falando de Amazônia nesse painel e daqui a alguns poucos anos não tem mais Amazônia. Então, talvez, né, seja uma oportunidade da gente tentar proteger enquanto é tempo. Então, são essas duas provocações, só para deixar assim no radar. E aí eu queria passar a palavra para a Lívia. Muito obrigada, Amália. Boa tarde a todas e a todos. Uma honra enorme estar aqui compondo essa mesa com a Amália, que é uma companheira de jornada de muitos, muitos anos, mas também com o Nabil, que é parceiro importante do Instituto Arapiaú, de outras iniciativas, e Rafael, que tive a honra também de conhecer mais recentemente. Mas acho que também gostaria de começar celebrando o fato da gente estar aqui juntos, debatendo esse tema, e obrigada ao CCI, SEBRAP, por também terem aberto a oportunidade do Arapiaú ter feito esse diálogo com vocês, né, e continuar fazendo um diálogo com vocês. Então, Camila, Arilson, Marcos Nobre e a equipe toda do CCI, muito obrigada aí pelas trocas e importante construção que vocês têm feito nesses anos de existência. E eu acho que a gente deveria celebrar que, por exemplo, a Arilson eu conheço há tanto tempo, nunca imaginei que estaria num seminário com a Arilson falando sobre clima, e eu acho que é muito importante a gente reconhecer que talvez tenhamos um denominador comum muito importante, que nos afeta profundamente, que nos impacta a todos, mas, ao mesmo tempo, nos une e talvez tenha aí uma nova equação para que a gente fale sobre desenvolvimento. E eu vou trazer uma visão que é muito pautada nessa minha vivência que eu tive ao longo dos últimos 7 anos no Arapiaú, 5 à frente de uma rede chamada Uma Concertação pela Amazônia. Edu, do PPA, está aqui, coordenando o GT de Bioeconomia, então muito bom ver muita gente aqui que está no campo, que tem tido atuações importantes. Mais previamente, eu tive uma passagem por 10 anos pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da GV, analisando justamente o impacto de grandes obras na Amazônia. Fui embora da GV com o desejo de não mais falar sobre a Amazônia, que me achava muito impotente. E depois de 6 meses, chegando no Arapiaú, disseram: que tal você coordenar uma rede de 1.600 pessoas que só fala pela Amazônia e para a Amazônia e com a Amazônia? E aí foi a minha história aqui, que vai um pouco delinear a minha fala, né? Que a partir dessa caixa de escuta importante, né? Que foi e tem sido não só a partir de quem está, né, com os amazônidas e na Amazônia, mas especialmente trocando, né, costurando com quem tem olhado de mais de longe, mais de perto, e por aí vai. Acho que também é muito oportuno a gente começar celebrando também o que a Amália trouxe, como a gente terminou a última mesa, dessa oportunidade da gente exercer a imaginação crítica. Eu acho que esse foi um dos pontos fundamentais para essa construção, né, que o grupo de pessoas do qual eu faço parte nos últimos anos se dispôs a fazer em relação à Amazônia, né? Como é que a gente reimagina a Amazônia a partir de vários pontos, né? O primeiro deles é, obviamente, a gente voltar à inteligência da Berta Becker, que já nos convocava e nos convidava a falar sobre várias Amazônias, mas que, de certa forma, quem nunca foi para a Amazônia, quem tem muita distância da Amazônia, tem um pouco de dificuldade de compreender essa diversidade, até porque a Amazônia não se divide apenas entre rural e urbano, também existe uma floresta muito grande no meio do caminho, e isso, obviamente, atribui complexidades bastante importantes, né? Então, Berta falava de certas Amazônias, inclusive trazendo à luz a questão urbana na Amazônia. Há Uma Concertação pela Amazônia fala em 5 Amazônias, o projeto Amazônia 2030 fala em tantas outras Amazônias. Acho que, no fundo, aqui, tanto faz quantas Amazônias estão em jogo. Eu acho que o fato que interessa é a gente reconhecer que há uma diversidade de paisagens brutal na Amazônia, que a gente também pode reconhecer como algo
de muita complexidade. Eu nem gosto muito de aproximar e abordar a Amazônia dessa forma, mas eu acho que daí vem a riqueza da gente poder compor mosaicos mesmo, né? Paisagens e respostas que venham tanto do governo quanto do setor privado, mas também da sociedade civil, de forma muito interessante. Na concepção de Amazônia, que a gente começou a construir, né, no Arapiaú e na concertação, a gente também se deu conta de que há muito estereótipo em relação à Amazônia, essa visão de que é uma região muito longe, só feita por florestas, só por povos da floresta, indígenas, quilombolas, extrativistas, e, obviamente, a gente sabe que essa não é a realidade. Naturalmente, esses povos são muito importantes para a região amazônica, mas se a gente não quebrar os estereótipos, a gente não vai conseguir desenvolver respostas interessantes, especialmente para quem vive na Amazônia, e, obviamente, isso tem tudo a ver com uma discussão global. A gente sabe, nem vou começar a falar sobre a importância da Amazônia do ponto de vista de regulação climática, todos nós sabemos. Ao mesmo tempo, me lembro que no ano passado eu tive numa conversa com a Camila super legal sobre política na Amazônia, e eu acho que a gente falou um pouco sobre a existência de políticas do ponto de vista de policy para a Amazônia, né, especialmente no campo ambiental, de comando e controle, desmatamento e etc., mas talvez a gente saiba pouco sobre politics em relação à Amazônia. E eu acho que muito do que a gente está vendo hoje no Brasil, manifestações de muitos grupos sociais, de preferências religiosas, econômicas, culturais, institucionais, passam pelo que está acontecendo na Amazônia. Então, acho que tem um convite a todos nós aqui, a todas nós, para que a gente entenda melhor o que está acontecendo, inclusive os municípios da Amazônia, inclusive a economia política da Amazônia. Então, dentro da imaginação que a gente ainda precisa exercitar, acho que tem um elemento muito importante aí. Um outro ponto que perpassa as discussões das quais eu faço parte, e aí vou ter que citar nominalmente aqui a figura que provocou e continua nos provocando a isso, que é a ex-ministra Isabela Teixeira, muito próxima das nossas iniciativas, que talvez tenha chegado a hora da gente ter um conceito e uma concepção nacional sobre a Amazônia. Quem, né, se relembra do histórico em relação à Amazônia sabe que PPG-7 e tantos outros programas, sim, configuraram uma visão muito relevante em relação à Amazônia, mobilizaram muitos recursos, eu acho que Nabil deve ter esse histórico na cabeça muito melhor do que eu, mas, ao mesmo tempo, é uma visão que não foi construída desde a Amazônia com o povo amazônico. Então, acho que aqui tem um desafio para a gente, né, e tem um convite para que a sociedade brasileira construa com a Amazônia qual é o sentido, qual é o conceito de Amazônia para a gente. E isso, obviamente, vai nos levar a mobilizar, de novo, os estereótipos, mas também, talvez, chamar atenção, especialmente para doadores nacionais e internacionais, de que se a gente não cuidar das pessoas que protegem a floresta, obviamente, a floresta não vai ter muita saída por consequência. Qual que é o problema disso, né? Qual é o problema da gente ter investido tanto esforço em comando e controle? E, obviamente, não estou fazendo aqui uma fala contrária, isso é fundamental e foi fundamental para que a gente tenha a base de discussão sobre desenvolvimento, inclusive na região amazônica, como a gente tem, e também esse olhar para os povos da floresta, né? O problema é que, e aí um estudo que a gente coordenou no ano passado pela Concertação pela Amazônia e a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento do Brasil, que os investimentos não estão se revertendo para a chamada sociobioeconomia, por exemplo. Ou seja, há sim linhas, né, existem linhas de investimento focadas na bioeconomia amazônica, em outros espaços no Brasil, mas apenas 17% desse recurso vai para a chamada sociobioeconomia, ou seja, essa conceituação, né, que coloca os povos da floresta no centro, afastam também os povos da floresta da grande parte dos investimentos dos bancos de desenvolvimento nacionais. E aí estou mudando a chave aqui para o nosso cenário nacional. Ao mesmo tempo, um outro problema é o que acontece no dia seguinte do fim do desmatamento. Então, se a gente pudesse imaginar de novo que amanhã a gente não tem desmatamento mais na Amazônia, qual é a agenda da sociedade brasileira e da sociedade amazônica para a região? Não sei se a gente está pronto para responder essa questão. Ao mesmo tempo, o que acontece no dia seguinte da demarcação de todos os territórios indígenas? Acho que essa é uma conversa que também muita gente tem tentado organizar com os povos indígenas, de novo, de um olhar do presente para o futuro. Se a gente tivesse a implementação de 100% do CAR, qual que seria também o próximo passo? De novo, aqui tem uma ausência de um pacto importante.
E aí vou citar essa dupla de novo, né? Isabela, que já mencionei, mas também a Mônica Sodré, que tem nos ajudado a olhar do ponto de vista político para a região amazônica, que ter recurso natural, e acho que, né, as falas que a gente ouviu na mesa anterior ilustram isso. Ter recurso natural não significa que a gente vai ter nenhuma vantagem competitiva se a gente também não acoplar e não agregar muitas outras coisas que deveriam vir junto e que talvez outros países estejam fazendo melhor do que a gente. Ou seja, a Amazônia coloca, mas também retira o Brasil do mundo, se a gente for olhar do ponto de vista geopolítico. O que a gente tem observado, né, do ponto de vista de respostas para essas várias Amazônias, ou oportunidades, né? Quais são frestas possíveis, né? Me lembro que no ano passado eu tive uma passagem por São Luís do Maranhão, a gente reuniu cerca de 60, Edu estava lá com a gente, né, Edu? Ou tinha alguém do PPA, mas tinha alguém do PPA com a gente. E aí foi muito marcante, primeiro, o reconhecimento, né, de que alguém tinha se lembrado do Maranhão como pertencente à Amazônia brasileira, mas, ao mesmo tempo, muito duro ouvir que não há um espaço cívico hoje para que a população amazônica, que as comunidades amazônicas manifestem seus desejos, sonhos, crenças, valores. E, obviamente, a gente pode ligar isso a uma falência, né, a uma crise dos espaços cívicos no mundo inteiro, mas acho que no caso amazônico isso chama bastante atenção, e isso foi muito marcante do ponto de vista também de que respostas a gente pode fazer. Gosto de ver aqui a Islane da Green, que está aí liderando, né, junto com um conjunto de pessoas, tentativas de lidar com essa diversidade de paisagens da Amazônia, né, e vou ficar feliz de ouvir o Rafael daqui a pouco, porque carne, boi, vai ter tudo a ver com restauração, como é que a gente lida, né, com uma necessidade de não... E, Marcos, adorei a sua fala ontem de que não é possível restaurar o que a gente teve, a sociedade que a gente não vai voltar para o mesmo lugar, e essa reflexão, na minha visão, também serve para a restauração ecológica, a restauração ambiental. A gente não precisa restaurar e não vai conseguir restaurar o estado natural, né, a natureza como ela era. Então, tem desafios aí de muitas magnitudes. Ao mesmo tempo, a Arilson acompanhou um pouco mais essa história de perto, né, porque foi uma parte do tema da minha pesquisa de pós-doutorado. A gente viu que, em 2022, a Amazônia, sim, era uma região e um imaginário que nos mobilizou em torno de eleições. E acho que a gente pode falar com uma certa convicção de que a gente não vê essa mobilização nem em torno de Amazônia, nem em torno de muitas questões que são ligadas à questão climática, de natureza esse ano, por mil razões. A gente poderia abrir outras mesas sobre isso aqui, mas eu acho que também houve um deslocamento importante, né, das coalizões tão importantes que uniram os movimentos democráticos e climáticos, no espírito ninguém solta a mão de ninguém, né, a frase que ficou tão conhecida, que fez com que o Brasil chegasse em conferências de clima em espaços completamente adversos, mas muito robustos. E eu me lembro como a gente celebrou, né, cada realização de COP em que a sociedade civil se juntou e falou: se o governo não nos dá espaço, o espaço está dado pela sociedade civil, e alguns de vocês viveram isso também. E, por fim, antes de entrar no meu último ponto, um aprendizado muito grande, né, dos espaços pelos quais eu tenho passado e transitado. Acho que também chegou a hora que conecta também nessa expressão cívica, ao mesmo tempo esse imaginário que a gente deveria e poderia ter sobre a Amazônia, que é sim mobilizar a nossa razão, dados, ciência, para que a gente possa avançar em propostas. Alguns que dizem que a gente não precisa de mais conhecimento sobre a Amazônia, eu discordo um pouco, porque eu acho que conhecimento, de certa forma, sempre nos move para novas perguntas, mas, ao mesmo tempo, um aprendizado muito grande de que, se a gente não olhar para além da razão, ou seja, a partir do que é sensível para as questões amazônicas, a partir de arte, cultura, manifestações territoriais, de elos entre pessoas e natureza, e entre elas a gente também vai ter uma dificuldade de compreender algo que é muito difícil de descrever racionalmente do ponto de vista só de dados. Então, se de um lado a gente tem o Carlos Nobre nos dizendo que sim, a gente está perto de um ponto de não retorno, tem ouvido muitas histórias bonitas aí de que a gente tem pontos positivos a considerar sobre isso, social tipping points, enfim, tem uma grande conversa que, por causa do Carlos, começa a se mover numa direção contrária. Como é que a gente coloca o ponteiro indo para um lado contrário? E aí, por fim, também o acúmulo dessa experiência dos últimos anos, na minha visão, é como é que a gente precisa olhar a Amazônia a partir de uma agenda integrada. Essa foi uma encomenda aí que a Amália me fez,
Isso foi o que orientou, né, a atuação e orienta a atuação da concertação. O Arapiaú, obviamente, também tem um olhar muito importante para isso. Também acho que a partir de um reconhecimento de que a gente apostou, talvez nos últimos anos, e na Bia vou adorar te ouvir sobre isso também, muito na bioeconomia amazônica, né? A bioeconomia vai, Edu é testemunha disso aqui, vai mexer o ponteiro do desenvolvimento da Amazônia. Acho que a gente agora entrou numa fase muito importante do que Laura, por exemplo, traz e sempre trouxe a partir das pesquisas dela, do trabalho que o Igarapé tem feito, de que a bioeconomia depende de muitas condições para acontecer. Também a bioeconomia é muito múltipla e diversa, sociobioeconomia é uma coisa, enfim, acho que a gente já aprendeu nos últimos anos, desde o G20 até COP30, de que não é uma questão semântica, não vamos perder tempo muito com a questão semântica, mas sim é importante pontuar, né, o que é bioeconomia, o que é sociobioeconomia, ou seja, as bioeconomias, mas sem se perder numa polissemia que talvez nos leve a não se mover. Com isso, e aí, Marcos, vou te citar de novo a partir de uma fala que você fez ontem, né, de que talvez exista o sentimento por parte de alguns grupos no Brasil hoje de que estão roubando o nosso futuro. E não é raro você visitar proprietários de pequenas propriedades na região amazônica que falam: eu quero ter o direito de desmatar assim como os meus colegas tiveram, porque sem isso eu não vou ter a oportunidade de pagar educação, saúde, ter segurança para minha comunidade e por aí vai. Obviamente, é uma afirmação que nos leva a muitas, né, possibilidades e caminhos, mas eu acho que isso também não pode ser desprezado, porque os amazônidas têm muita expectativa de que possam também, né, se nas COPs a gente fala em responsabilidades comuns mais diferenciadas, na Amazônia a gente está falando sobre condições dessa relação com a natureza tão fundamental para o desenvolvimento. Mas aí que vem essa agenda integrada que nos fale, vamos mobilizar mais imaginários em relação a isso, né? Também não é raro encontrar pessoas na Amazônia que têm um pensamento mais vinculado à potencialidade que significa ciência, tecnologia e inovação na região amazônica, que falem: a gente não quer ciência, tecnologia e inovação para tirar os povos da floresta. A gente quer ciência e tecnologia para que o indígena possa continuar no território indígena, obviamente, se ele quiser ir para a cidade, que ele vá, mas que ele possa usar IA, que ele possa usar a mais alta tecnologia para agregar, sim, valor à sua realidade, para proteger seu território. E por aí vai. Então, tem uma série de trade-offs, né, e daí vou deixar para Rafael e Nabil também falarem, né, acho que o CCI tem falado muito bem sobre isso, né, o que significa a relação entre alimentos, energia, ao mesmo tempo a questão fundiária na Amazônia, quem é dono da terra, quem é proprietário da terra, de quem é o carbono na Amazônia, né, e aí acho que temos muitas pessoas aqui que gostariam de falar sobre isso. E, fundamentalmente, do ponto de vista global, tenho adorado acompanhar uma discussão que o Achim Steiner, ex-secretário-geral do PNUD e do PNUMA, tem feito, chamando atenção para a Amazônia como um potencial laboratório importante, interessante, dessa interconexão entre vários riscos que a Amazônia significa, né? Ou seja, como é que a gente entende o conceito de segurança hoje, e aí Laura também vai poder contar para a gente daqui a pouquinho como está vendo isso, do ponto de vista da conexão entre clima, crime, economia e governança. Se a gente não encara, né, a segurança como um caminho importante, uma estratégia importante de desenvolvimento, né, no sentido de como que a gente vai criar artimanhas para entender governança para além das fronteiras, né, da defesa como um todo, mas também com uma gestão de interdependências, a gente vai ter também algumas lombadas no meio do caminho. Eu vou parar por aqui para ouvir Nabil e Rafael, e depois a gente volta para o debate. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer aqui pela oportunidade de apresentar os resultados dessa pesquisa que o CCI fez em parceria com o Arapiaú. Foram meses de trabalho com o Arilson, com o Fernando, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. E pensando nessa ideia de laboratório que a Amália levantou, olhar a inserção do complexo soja-carne na Amazônia Legal como uma espécie de experimento natural, como os economistas gostam de falar, né? Um laboratório do que significou essa entrada dessas duas commodities com peso muito grande na região, né? E eu vou, considerando os 3 vértices que a gente tem do nosso seminário, o meu ponto de partida vai ser o vértice justamente da dita geopolítica,
mais especificamente de como a ascensão chinesa promoveu um reordenamento do regime alimentar internacional. Aqui tem um trechinho do artigo que eu e o Fernando estamos para publicar, vai sair agora esse ano, de que na China, né, houve, como já foi discutido aqui em vários outros painéis do seminário, um aumento vertiginoso da renda per capita nas últimas 4 décadas, levando a uma mudança dos hábitos alimentares, né, com um aumento expressivo do consumo per capita de carne. Só para vocês terem ideia, em 1990, o consumo per capita de carne na China, excluindo peixes e fruto do mar, era de 16 quilos. Em 2018, passou para 49 quilos. E vamos pensar isso também em termos de magnitude, né? Porque foi uma inclusão, uma distribuição de renda que fez ascender as classes médias na China uma ordem de dezenas de milhões de pessoas. Então, pensando esse consumo per capita nessa ordem de magnitude, né? Não só a produção de carne na China, e aí dizendo todas as proteínas animais, foi multiplicada, né? Mas também passou por uma maior importância do mercado chinês para as grandes corporações que atuam no mercado multinacional, no mercado global de venda de carne, né? E o Brasil, como um outro polo desse regime alimentar internacional, desse complexo soja-carne, passou por uma mudança drástica também, né? Enquanto, por exemplo, desde 2011 o PIB brasileiro cresceu numa média de 1,1%, né, contando aqui 2011 a 2024, o valor adicionado da soja produzida no Brasil aumentou em termos reais uma taxa de 17,2% ao ano. Isso é um crescimento assim, explosivo, né, que exigiu uma expansão significativa da fronteira da soja, que uma área plantada com um crescimento gigante, vertiginoso também, e um aumento da população bovina na Amazônia Legal, mas que, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, não se traduziam necessariamente no aumento do pasto. Então, a gente tem esses dois polos, e aí um duplo efeito, né? Por que essa conexão da soja e da carne? A soja é um dos principais insumos da produção de proteína animal, né? Entrando principalmente como ração nessa cadeia de valor. Então, a gente tem, por um lado, um aumento da soja por essa necessidade de maior produção de proteína animal e, de outro, um aumento do volume de importação da proteína animal pela China, e especificamente a bovina, que é ligada a maior status social na China, né? A proteína suína e a proteína do frango, elas são muito populares, mas a proteína bovina, ela assume um caráter de status social, né? Então, com essa ascensão, as classes médias urbanas, os campesinos que antes não consumiam carne vermelha, passaram a consumir. E isso criou uma pressão no Brasil, mas também especificamente na produção brasileira de soja e carne, na Amazônia Legal, né? Esse gráfico que eu estou colocando para vocês agora, por exemplo, mostra a evolução, né, da participação do volume de soja brasileira da Amazônia Legal de 97 a 2024. E a gente vê como, apesar de uma estagnação a partir de 23, né, está sempre girando agora em torno dos 40%, 43% do volume total de soja brasileira exportado, que é muita coisa, né? E pode passar para o próximo. E isso Rafael, só explica para a gente o que é conexão. Ah, sim, desculpa, eu esqueci, eu passei por cima. Essa conexão Szechuan é um molho muito popular, né, que se come com proteína animal na China, e não é só um trocadilho ruim, né, gente? Eu estou pensando aqui no debate que havia na virada da década de 80 e 90 dos movimentos ambientalistas, que falavam da conexão hambúrguer, né, que denunciavam o desmatamento da Amazônia, que estaria associado ao consumo de hambúrguer no norte global. No entanto, a Susannah Hatch, uma importante geógrafa americana, estadunidense, ela, no começo dos 90, desmistificou isso, né? Que a produção bovina, na realidade, na região da Amazônia Legal, nesse período dos anos 90, era principalmente de populações locais, e o driver dessa produção eram justamente as populações locais que queriam consumir carne e também o mercado interno brasileiro. E essa provocação da conexão Szechuan é porque, e aqui esse gráfico acho que mostra muito bem, né? Quando
o volume de exportação de soja na Amazônia Legal, que está ligada ao consumo de proteína animal, passa a ser extremamente relevante para a exportação brasileira, coincide também com o momento em que a União Europeia e o Reino Unido caem, né, no seu volume adquirido, né, de soja exportada, e a China passa a ter a proeminência da compra dessa soja produzida na Amazônia Legal, né? Então tem essa associação do reordenamento do regime alimentar internacional produzido pela ascensão chinesa com essa compra voraz, né, de soja em grão produzida pela Amazônia Legal pela China. Pode passar para a próxima. E aqui não está... Ah, está passando. Isso daqui, gente, é a área plantar, a cobertura de soja na Amazônia Legal de 2002 a 2024. Vocês podem ver que tem uma evolução muito evidente de uma propagação, né, dos municípios e com um pulo gigante, né, a partir de 2021, no período Bolsonaro, da cobertura de soja na Amazônia Legal, né? E isso, com os modelos econométricos que eu vou mostrar mais na frente, mostra como a soja tem esse efeito inercial, né? Uma vez que a soja entra no município, ela tende a se expandir e tende também a contaminar os municípios da região, né? É um contágio que não tem volta, basicamente. Pode passar para a próxima. E aqui, olhando para a questão do volume de carne bovina exportada, o mesmo movimento, né, um movimento simétrico, basicamente com o da soja, também de como a carne bovina está produzida na Amazônia Legal, também girando em torno de 40%, né, do volume exportado total do Brasil. No entanto, pode passar para a próxima. Quando a gente olha quem está comprando essa carne que vem da Amazônia Legal, a gente vê que a China começou a se tornar uma importadora relevante somente a partir de 2019. E aqui eu acho importante para ressaltar, né, que esse caráter ecumênico da política internacional chinesa, né, que por um lado ele é muito positivo, porque é diferente do imperialismo tradicional estadunidense, que vai lá, intervém internamente nos regimes e tudo mais, tem esse lado positivo da ascensão chinesa de refrear isso, mas, por outro lado, esse caráter ecumênico da política internacional chinesa significa também que eles pouco se importam com que tipo de regime político está sendo aplicado aqui no Brasil e quem eles estão financiando, né? A gente sabe que os produtores de gado e o agro, de maneira geral, constituem essa coalizão bolsonarista e, especificamente na Amazônia Legal, os chineses eles deram muito gás para essa turma, né? Então é um elemento a se pensar também, para colocar em discussão. Vou passar para o próximo. E aqui, o movimento do pasto na Amazônia Legal, ele é bem distinto do movimento da soja, né? A gente, como a Susana Hatch apresentava lá no início da década de 90, o pasto e a produção de proteína animal que está diretamente ligada à extensão do pasto, ela sempre foi muito grande na Amazônia Legal como um todo. E aqui é interessante a gente pensar que houve, em conjunto com essa certa estabilidade do pasto, um aumento do número de cabeças de gado, que é interessante para a gente discutir a questão do que a Embrapa chama de tecnologias poupa-terra e de intensificação sustentável de produção, né? Um exemplo clássico de como isso se dá e que foi comentado na mesa de manhã da agricultura, por exemplo, a conexão com as big techs e o uso de geoprocessamento para otimizar a produção bovina por unidade de pasto utilizada, né? Com tecnologia de satélite, com serviços high-tech, né, diretamente integrados à produção agropecuária. E pegando até um gancho do que o Carlos discutiu ontem, na mesa de ontem de tarde, né, de pensar de como esse atraso sociológico, no sentido de que é um atraso porque o Brasil, historicamente, desde a sua colonização, sempre foi um exportador de commodities agrícolas, né? Então, esse atraso da manutenção dessa inserção subordinada do Brasil
no comércio internacional, ele se mantém, mas não porque não tem avanço tecnológico, não porque não tem tecnologia de ponta sendo aplicada, pelo contrário. A tecnologia de ponta, os pacotes tecnológicos que na mesa da manhã foram discutidos, né, que são vendidas pelas grandes multinacionais, como a ABCD, no caso da soja, como no caso da carne, a JBS, a Marfrig, a Minerva, eles têm pacotes de alta tecnologia que servem para perpetuar esse atraso, né? Então, quebrando até um pouco essa ideia de que atraso tecnológico significa também esse atraso sociológico, né? Não necessariamente é assim, e no caso do agro, penso que é assim. E a pergunta que a gente pensou nessa pesquisa que a gente fez junto com a Arapiaú, a questão é, e a floresta? Houve impacto dessa inserção da Amazônia Legal nesse complexo soja-carne no estoque vegetal, nas dinâmicas de desmatamento? Aqui eu e o Fernando, a gente ficou quebrando a cabeça de como tentar entender. Primeiramente, a gente pensou em usar essa tipologia de uma literatura estabelecida no meio acadêmico da tipologia de boom-bust, né, do desenvolvimento boom-bust, que basicamente a literatura, no início dos anos 2010, chegou à conclusão de que na Amazônia existiria um arco de desmatamento em que os municípios eles começavam com grande estoque vegetal, baixa intensidade de desmatamento, iriam transitando, né, aumentando a extensão de desmatamento e aumentando a intensidade de desmatamento até que cairia de novo, né, quando o estoque vegetal fosse se esgotando, a intensidade do desmatamento também iria diminuindo e o desenvolvimento, o crescimento econômico se daria justamente no meio dessa curva, né? E o que eu e o Fernando acabamos batendo é que, na prática, empiricamente, a gente não conseguiu encontrar municípios que seguiram essa trajetória. Não é assim, pelo menos com os dados do MAP Biomas, que acontece o desmatamento e a relação com o desenvolvimento econômico na Amazônia, né? Como vocês podem ver nos gráficos aqui, as tipologias que a gente reproduziu dessa literatura clássica, ao longo do tempo, deixaram de explicar, né, como é o desmatamento nos municípios, com o aumento desses hexágonos cinzas, né? E aí, pode passar para o próximo, Amália. E aí, antes de transitar para a nossa resposta, de como lidar, de como repensar e discutir como se dá a relação entre desenvolvimento e desmatamento na Amazônia Legal, é importante olhar, e a Lívia tocou um pouco nesse ponto, de como aqui são tipologias da extensão de desmatamento na Amazônia Legal, né? Quanto mais claro, maior a área desmatada no município, né? E a gente pode ver uma evolução muito rápida de 89 para 2003, né, nas áreas mais claras, nas áreas desmatadas, e depois, com as políticas de comando e controle do primeiro período de governos petistas, uma certa estagnação dessas áreas desmatadas, né? E com um retorno já ia a partir do período de 2016, no pós-golpe da Dilma. Pode passar para a próxima, Maia. Mas quando a gente olha para intensidade do desmatamento, a gente também vê um efeito muito parecido. As áreas mais claras são as áreas com maior intensidade de desmatamento. Um movimento semelhante. De 91 a 2003, um aumento gigante de intensidade de desmatamento, a queda do comando e controle e a volta no período Bolsonaro. Agora eu queria chamar a atenção de vocês dessa faixa central aí da Amazônia, que corresponde mais ou menos ao sul do Pará, até o limite ali oriental da Amazônia, né? Que ela se mantém, né? Se mantém a intensidade de desmatamento. E isso é o que eu e o Fernando estamos inicialmente começando a pensar como um modelo de devastação inercial da Amazônia. Não é um ciclo exatamente de boom-bust. Não é que chega, tira o estoque e cai novamente. O que parece que os dados estão mostrando é que a devastação ela chega, mesmo com comando e controle, ela continua, e os municípios que perdem mais estoque vegetal continuam perdendo estoque vegetal na mesma intensidade, né? Então, não é boom-bust, é a permanência, né? É a devastação inercial.
Pode passar para a próxima. E aqui eu vou pedir desculpa pelo economês. A gente começou a rodar vários modelos econométricos para tentar descobrir se há alguma associação. A gente pegou o PIB per capita, aqui nesses dois modelos, né? Na verdade, o crescimento, a taxa de crescimento de PIB per capita, e rodou alguns modelos para entender se o PIB per capita variava, está associado ao crescimento, crescimento da extensão da soja e a perda de estoque vegetal e a atividade de perda de estoque vegetal. E de maneira muito interessante, a gente não achou uma associação nem positiva nem negativa do crescimento de área coberta por soja e de área coberta por pasto com o crescimento do PIB per capita. Ou seja, não tem nem efeito positivo nem efeito negativo. E isso tem uma implicação importante, que o PIB per capita, a gente sabe todas as limitações que esse tipo de indicador tem, mas é um indicador importante para entender o formato de distribuição de renda no município. Então, a distribuição de renda não melhora com o avanço da soja na Amazônia Legal, nem com o avanço do pasto. No entanto, e o segundo dado que é interessante é que a extensão do desmatamento no município ela tem uma associação relevante e negativa com o PIB, com o crescimento do PIB per capita. E isso também é um pouco contra-intuitivo, né? Porque a gente tende a associar extensão de desmatamento com maior nível de urbanização, com maior nível de desenvolvimento, e isso não é o que os modelos estão mostrando, tem uma associação negativa. Ontem, conversando com o Arilson, ele até chegou a dar uma hipótese que a gente pode começar a explorar, que talvez a expansão do pasto e a expansão da soja retire outras economias extrativas dos lugares em que elas estavam, expulsem elas, e isso produz um efeito negativo no PIB per capita. Essa é uma possibilidade, e essa é uma hipótese que a gente tem interesse em investigar. E, por último, a associação positiva da perda, do fluxo de perda de estoque vegetal com o PIB per capita. Que aí parece que a gente volta para o boom bust, né, de que o aumento da intensidade tem um efeito positivo, só que aí fica também um pouco nebuloso como entender essas associações, né? A gente está fazendo a pesquisa ainda, então está pouco claro de onde vem também esse efeito positivo do desmatamento de curto prazo, já que a gente não encontra já que a gente encontra o efeito negativo do aumento da extensão do desmatamento. E aqui, por último, propriamente, essa foi a pesquisa que a gente fez junto com a Arapiaú, né, de discutir o índice de complexidade econômica, que é um índice formulado a partir da matriz de relação de produtos e serviços oferecidos pelos municípios, né, e dá um score, quanto mais alto o score, mais alta a complexidade econômica do município, e mais alta a complexidade econômica do município, isso é um proxy de desenvolvimento econômico, né? Mais desenvolvido tende a ser um município com mais atividades e produtos, né? E o que a gente percebe aí, a partir do gráfico, é que não só a complexidade econômica dos municípios da Amazônia Legal, ela se mantém muito abaixo da média nacional e da média, especialmente, dos municípios não amazônicos, como ela está praticamente estagnada ao longo do tempo, né? Então, essa inserção da Amazônia no complexo soja-carne brasileiro, a gente não encontrou efeito no PIB per capita, nem encontrou efeito na complexificação econômica dos municípios da Amazônia Legal, né? Então, voltando ao ponto inicial, né, pensando a Amazônia Legal como esse experimento natural da inserção subordinada brasileira no complexo soja-carne, o que os dados que a gente olhou demonstram, pelo menos, é que esse experimento natural ele é falho, né? E, por outro lado, traz uma redução da biodiversidade, de um bioma fundamental para a gente conseguir realizar uma transformação ecológica e, ao mesmo tempo, nos deixa com um pouco, eu sinto pelo menos, né, e aí uma manifestação bem pessoal, nessa questão do futuro que a Lívia colocou, que o futuro da Amazônia um pouco está sendo roubado, né? Está sendo apropriado
para sustentar uma ascensão de classes médias chinesas, né, para sustentar a melhor alimentação de um povo que, inclusive, não é o nosso, né? E isso replicando uma relação de subordinação muito parecida com a que a gente viveu com o Norte Global. Não estou aqui querendo dizer que a China e o Norte Global agem da mesma maneira no sistema internacional ou que a gente está numa relação imperialista clássica com isso. Mas que vários setores progressistas olham para a China como a nossa alternativa, né? O caminho que a gente deve seguir, os nossos aliados naturais, mas não necessariamente, olhando para a Amazônia Legal, isso é o que os dados mostram, né? Então, queria agradecer vocês, perdão por ter me estendido demais. Imagina, tá no prazo. E muito obrigado. Bom, obrigada, Rafael, pela apresentação. E dá para ver assim que tem muita pesquisa para fazer, né? A gente sabe muito pouco, né? A conclusão é que tem muita coisa para investigar, né? E aí eu gostaria que o Nabil que o Nabil pudesse comentar um pouco o papel de um banco de desenvolvimento para tentar sanar um pouco desses desafios, né? De que forma que, quando a gente pensa em crescimento de PIB, como é que isso reverte para a população local e para o desenvolvimento no sentido, né, não só de crescimento econômico, mas desenvolvimento social, ambiental, etc. Prosperidade e tudo mais. Então, só retomando a pergunta, né, claro. Qual seria o papel de um banco de desenvolvimento como o BNDES, com todo o tamanho, né, toda a dimensão, toda a capacidade que o BNDES tem de mobilizar recurso, para promover fazer esse desenvolvimento acontecer, né? Não basta plantar soja, não basta, né? A gente acabou de ver isso. Como que isso realmente reverte não só para a população local, mas para o desenvolvimento do país como um todo. Perfeito. Primeiro, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer o convite feito pelo centro ao banco. A diretora Tereza Campelo teria todo o interesse de estar aqui também. Ela recebeu o convite para que estivesse na mesa. Infelizmente, ela não pôde comparecer, mas, ao mesmo tempo, é um privilégio estar aqui, Amália. Eu admiro muito o trabalho da Página 22. A gente se inspira em muitos dos trabalhos que são feitos. Eu diria que são poucos os portais ou poucos os veículos de comunicação que conseguem levar uma profundidade como vocês levam para temas que são bastante complexos. Eu lembro, se não me engano, em 2021, 2022, um dos textos sobre o debate de bioeconomia, por exemplo, da Página 22, inspirou muitos dos trabalhos que a gente veio a desenvolver logo na sequência, ainda ali nas discussões da concertação. E a Lívia, uma grandíssima parceira, né, em diversos momentos, a gente faz parte da concertação desde a primeira reunião, participando, interagindo, e conhecer o trabalho do Rafael, principalmente a apresentação que foi feita agora, ela é muito inspiradora e o encadeamento das falas fica tão bacana, porque a cada fala, tanto a da Lívia quanto da Rafael, eu ia pensando, poxa, tudo que a gente está fazendo, de alguma forma, encaixa de certa maneira nessas reflexões estratégicas sobre o território. Eu, como na apresentação, Amália, assim, eu tenho trabalhado há 25 anos com políticas públicas e eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava conversando, qual foi a primeira vez que eu fui à Amazônia e comecei a trabalhar com os temas da Amazônia. Faz exatamente 20 anos, foi em 2006, para poder analisar os impactos do Bolsa Família nas populações ribeirinhas e populações indígenas, principalmente do ponto de vista de acesso, porque havia um debate muito grande de como que os programas de transferência de renda chegavam a essas populações, se havia algum tipo de desestruturação de um tecido social, e até mesmo uma discussão sobre o alcance
Será que a gente conseguia levar as políticas públicas para territórios tão distantes e com uma lógica, uma logística tão distinta dos centros urbanos? E ali a reflexão toda, como Lívia comentou, a economia política do território amazônico, para mim, se revelou naquele momento, né, há 20 anos, e de uma coisa que eu geralmente falo, assim, do nosso sampacentrismo. Eu sou de São Paulo, né? Então, eu posso falar do nosso sampacentrismo, da forma como a gente pensa a política pública federal com um olhar do nosso território. E o quanto que isso é prejudicial para a forma de implementar algumas políticas públicas, porque elas nem sempre chegam da forma adequada para o território. E ali isso ficou escancarado, quando a gente tinha o pagamento de um benefício com um cartão de crédito, que tinha que ser retirado numa agência bancária, nem todos os municípios tinham agência, nem todos os lugares eram capazes de conseguir fazer o acompanhamento das condicionalidades. Aí, naquele momento, eu descobri que os prefeitos não viviam nas cidades, e é uma coisa que para a gente é tão inconcebível, né, imaginar que um prefeito não viva na sua cidade, e é a coisa mais normal no estado do Amazonas, por exemplo, os prefeitos não viverem nas suas cidades, porque ali eles estão longe das redes de acesso a recursos dos deputados estaduais, dos deputados federais, das idas dos senadores à capital. Então, boa parte dos prefeitos vivem em Manaus e vão aos seus municípios no final de semana. Então, é uma coisa que, para nós, acaba sendo um choque de realidade, de como que a coisa funciona. Isso foi muito importante, porque ao longo dessa trajetória, eu pude não só estar presente no território muitas das vezes, mas nesse processo de escuta, a gente conseguir identificar o que o Rafael trouxe como a inércia de desmatamento, né, Rafael? A gente vê o quanto que a dinâmica do desmatamento ela se empenha ali no território, como que aquilo ali é difícil de refrear. E por isso que quando a gente inicia o trabalho desse novo ciclo de gestão em 2023, um ponto muito importante aconteceu de inflexão dentro do BNDES. Também contando um pouco de história para vocês, né? O BNDES, nem todo mundo tem esse conhecimento, mas foi a primeira instituição financeira brasileira a ter uma unidade de meio ambiente. Nenhuma outra instituição financeira, nem pública, nem privada, tinha uma unidade de meio ambiente quando o BNDES criou ela em 89. Ainda, não sei se a gente se recorda, se falar um pouco da política ambiental brasileira, é a gente passar um pouco pela redemocratização, né? O Sarney foi o primeiro presidente a criar um Ministério de Meio Ambiente no Brasil. Naquele momento de transição, criou-se um ministério. Rio 92 ela acontece em resposta a um drama internacional complexo que o Brasil vivia, que conjugava taxas explosivas de desmatamento. A gente tinha índices de desmatamento na Amazônia que batiam mais de 29 mil quilômetros quadrados por ano. A gente já tinha o privilégio de ter o INPE fazendo esse monitoramento de maneira aberta e transparente, que era um certo luxo no cenário internacional, porque poucos os países tinham institutos que, com a transparência do INPE, levavam a sua metodologia e os números a público, mas a gente tinha uma crise tremenda do desmatamento, morte do Chico Mendes, assassinato dele, brutal, disputa pela terra, o caldo político bastante complexo, e ali houve a proposição ainda pelo Sarney da realização da Rio 92 como uma resposta internacional à agenda ambiental brasileira. Um processo bastante estudado, né, de geopolítica ambiental, e naquele momento quem assume e acaba executando ela acaba sendo Fernando Collor, né? Mas a proposição mesmo era na época do Sarney. E eu estou falando isso porque naquele momento o banco cria a área de meio ambiente, né, esse departamento que começa a estudar, internaliza a questão de risco socioambiental, que era uma novidade criada pelo Banco Mundial e que ninguém sabia como se usava, o impacto socioambiental de projetos. E em 2008 a gente cria essa unidade que se chama uma superintendência de meio ambiente, é o nível máximo estrutural dentro do banco para uma área que passa a participar das instâncias de decisão. Enquanto você não é uma superintendência, você não participa das instâncias de decisão, você está ali executando. Então, em 2008, há a criação da área de meio ambiente, com a criação do Fundo Amazônia, com a criação do Fundo Nacional de Mudanças do Clima, e aí, nesse momento,
a história da sustentabilidade no BNDES também tem uma mudança muito profunda, porque a partir daquele momento a gente passa a ter uma relação intrínseca com a política ambiental e com o Ministério do Meio Ambiente, que preside os comitês gestores desses dois fundos, tanto o Fundo da Amazônia quanto o Fundo Nacional de Mudança do Clima. Em 2016, essa área é descaracterizada, seguindo a esteira da quebra de institucionalidade, das mudanças de gestão. A área de meio ambiente deixa de existir como ela era e ela é recriada em 2023. Isso é interessante porque ali no momento da recriação, a Lívia participou muito dos processos anteriores, ali entre 2019 e 2022, a gente teve muita interação de testagem de modelos. O Fundo Amazônia ficou paralisado como instrumento de financiamento, mas internamente a gente manteve um trabalho de modelagem de soluções financeiras. E a gente chega com uma proposta bastante ousada para a nova gestão de que a gente tinha que reverter a lógica do desmatamento inercial e do arco do desmatamento para uma lógica do arco da restauração. Que enquanto não houvesse uma sinalização muito clara, muito direta e transparente das instituições públicas de que a valorização da dinâmica florestal em pé é mais valiosa do que a lógica econômica do desmatamento, isso tem que estar na boca dos dirigentes, isso tem que estar na boca da presidência, tem que estar nos diretores, isso tem que fazer parte do nosso imaginário cotidiano do trabalho. Então a gente começa a trabalhar com algo que também é bastante usual nas políticas públicas, que para problemas complexos não existe uma solução única. Então a gente começou a ter uma rede de soluções vinculadas à agenda florestal, que é o que a gente chama do BNDES Florestas, que é o que está aqui. Eu não vou explicar ponto a ponto, mas é só para comentar o quanto que desdobrou em iniciativas novas. Tudo que vocês estão vendo aqui nesse slide são iniciativas novas que foram criadas nos últimos 3 anos com o intuito de valorização da economia da restauração florestal. Tanto a economia da restauração dos biomas de maneira ecológica quanto produtiva. E esse é um ponto que para a gente é muito importante, porque a gente acredita que gerar floresta é gerar maior segurança alimentar, é gerar mais inclusão, é gerar mais emprego e renda e é gerar redução de desigualdades. Então, a agenda de florestas, ela entra na agenda estratégica da reflexão do desenvolvimento no topo das prioridades do banco. E eu posso dizer assim, eu acompanho de forma direta essa agenda dentro do banco há mais de 15 anos e é a primeira vez que num ciclo de gestão, de fato, a gente tem como uma agenda estrutural de trabalho do banco. E nesse processo, a gente desenvolve todos esses diferentes instrumentos, começa a implementar, introduz a lógica do arco da restauração em detrimento do arco do desmatamento, e ao mesmo tempo a gente chega a resultados como esse que está nesse slide, que são históricos e completamente inéditos. Eu falo que são históricos e inéditos porque, para vocês terem uma ideia, a primeira operação de restauração florestal de nativas no banco, ela foi feita com um caráter econômico em 2013. Tá? A primeira foi feita em 2013, a última antes da área de meio ambiente ser desmontada foi feita em 2016, e nesse primeiro ciclo de investimento foram investidos 250 milhões de reais com recursos do Fundo Clima, o que já era algo assim enorme para o que é a economia da floresta nativa no Brasil. Nesse ciclo atual, nesses 3 últimos anos, a gente conseguiu atingir números, e só de contratos de crédito são 14, com diferentes modelos de negócio. Então tem modelo de negócio com pequeno agricultor familiar, tem modelo de negócio com arrendamento de terra, tem modelo de negócio com compra, tem diversas modalidades de agrofloresta, cacau, avocado, café. Então a gente vê uma profusão de soluções econômicas voltadas para a economia da floresta. Então a gente tem já mobilizado 7 bilhões de reais. Quando eu falo mobilizado, é que os contratos estão assinados, em execução. Não é uma promessa de orçamento futuro, é um orçamento, não. Está tudo assinado, sendo desembolsado, acontecendo no território, em todos os biomas. O que também é muito inédito, porque até 2021 a gente só trabalhava com Mata Atlântica e com a Amazônia com Fundo Amazônia. Então
Então, Cerrado, Caatinga, oceanos, a gente passa a partir de 2021. Então, há um vigor muito grande em conseguir alavancar essa agenda. E como um ponto de reflexão interessante que a gente traz, é que nesse processo a gente começa a identificar o quanto que a gente precisa avançar nas questões institucionais, legais, jurídicas, o quanto que, mesmo nos posicionamentos internacionais, essa agenda ela precisa ser tratada como uma agenda que o Brasil se posiciona de uma maneira diferente. Por quê? Na maior parte dos países que têm programas de restauração florestal, e aí eu vou usar o caso da China, por exemplo, já que a gente está falando da China, vamos usar um exemplo comum, ali os programas de restauro são públicos, ou seja, há um interesse muito grande em reduzir temperaturas ou melhorar a habitabilidade de alguns territórios. Há então um programa de governo que contrata uma empresa que, ela, como uma empresa de infraestrutura, ela tem que ir lá e implementar uma restauração. Então ela é muito baseada não só no recurso público, mas quase como uma obra pública que você vai entregando. No caso brasileiro, a gente tem uma diversidade muito grande, em que atores privados, atores do terceiro setor, da academia, se juntam para criar essas metodologias de implementação da restauração no território. Então a gente vê muita restauração em territórios indígenas, unidades de conservação, que foram invadidas, desintrusadas, que precisam ter uma economia da floresta, de novo, assentamentos de reforma agrária, que no caso da Amazônia é um tema super delicado e que ele traz um histórico de ocupação do território bastante complexo. Então se mistura, as questões de ocupação do território e de redução de desigualdades, de fato com uma economia da supressão vegetal. Então haviam regras de que isso era considerado de fato ocupado se não tivesse a floresta, se tivesse a floresta não estava ocupado. Então a gente tem que conviver com uma realidade do território que não é tão simples quanto a gente imagina, principalmente nessa questão vinculada a territórios que antes tinham um uso público e depois entram num campo mais privado. Outro ponto importante que eu queria trazer para a reflexão foi o processo de retomada do Fundo Amazônia. E a Lívia comentou um pouquinho do PPG-7. Falar do Fundo Amazônia e falar das ações de cooperação internacional para a Amazônia é também falar um pouco de soberania. Quando a gente tinha, primeiro que cooperação para desenvolvimento da Amazônia é algo que existe praticamente desde a década de 60, 50, já tem projetos de cooperação internacional olhando para o território amazônico com diferentes frentes. Desde esses de ocupação, como eu acabei de dizer, e até coisas mais antigas, como quando a gente pega a Fordlândia e mesmo todos os projetos de industrialização baseados no ciclo da borracha, e avançamos para outras questões que aí passam para o próprio PPG-7. Mas qual era o desenho do PPG-7? O que é PPG-7? É um esforço dos países do G7 em fazer doações não reembolsáveis para projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, num modelo em que eram multi-agências executoras, com um modelo de alavancagem de recursos e execução que envolvia atores internacionais de maneira direta. E quando o Fundo Amazônia é proposto no cenário internacional pela ministra Marina Silva, ainda no seu primeiro ciclo de gestão, qual era a realidade que a gente vivia? A gente estava, de novo, num boom de desmatamento na Amazônia, 27 mil quilômetros de desmatamento por ano, nos últimos anos do governo Fernando Henrique. Quando começa o ciclo do primeiro governo do presidente Lula, a ministra Marina assume e cria o PPCDAM, que é a política de combate ao desmatamento da Amazônia Legal, uma política multissetorial conduzida pela Casa Civil, não era conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente, com poder de coordenação e convocação, e naquele momento as taxas de desmatamento começam a cair vertiginosamente. E quando a gente chega em 2008, que é quando o fundo é criado, o que o Brasil reduziu de emissões por redução de desmatamento entre 2004 e 2008 era o equivalente a uma Inglaterra de emissões. Ou seja, o Brasil foi o país que mais contribuiu para a redução de gás de efeito estufa no mundo no período. Nenhum outro país chegou nem perto de redução de emissão quanto o Brasil chegou. E isso nos deu
um poder muito grande de negociação de novos instrumentos financeiros para a cooperação. E foi aí que o Brasil coloca esse resultado na mesa e fala, vamos criar um fundo baseado em resultados verificados e auditados. E é assim que o Fundo Amazônia é criado, para substituir um modelo anterior de cooperação, considerado mais tradicional, que era aquele projeto a projeto, um pouco não programático. E nisso o Fundo Amazônia é criado. Se decide a alocação no BNDES como essa estratégia de soberania, né, de uma instituição pública 100% estatal, com visão de projeto, porque essa foi uma exigência dos doadores, que houvesse uma visão de projeto. E o que acontece nessa história do Fundo Amazônia, né? A gente tem, ao longo de toda a existência do fundo, no primeiro ciclo, né, de existência do fundo, um forte apoio da Noruega e da Alemanha, principalmente da Noruega, e que consistentemente faz as doações de recursos. A governança do fundo, ela pressupõe que os doadores não participam da tomada de decisão. Isso é algo bastante também diferente do processo de cooperação internacional, que geralmente os doadores decidem junto, participam dos comitês de decisão. No Fundo Amazônia, os doadores não participam dos comitês de decisão. Existem 2 comitês decisórios, o Comitê Orientador do Fundo, com a sociedade civil, estados e a União, e o Comitê Científico, só com cientistas brasileiros de renomado conhecimento em relação às questões de desmatamento e redução de emissões. E ali naquele momento, então, a gente tem essa constância. Quando há a paralisação do fundo, em 2019, com a quebra da governança. Que quebra da governança? Quando tem o decretaço de revogação da existência dos comitês participativos, o comitê do Fundo Amazônia ele é desconstituído. E aí os doadores falam, não, então agora a regra do jogo mudou, não dá para mais alocar o dinheiro. Mas por que eu trago essa lâmina aqui em termos de reflexão? Quando a gente retoma, então, essa estratégia, a retomada da política ambiental com a recriação do PPCDAM, a recriação do Comitê do Fundo Amazônia no primeiro dia do mandato do presidente Lula, a gente tem uma sinalização internacional muito positiva de entrada de novos doadores, que é o que está refletido nessa parte aqui. Nesse período que a gente vivencia, né, a gente tem a entrada de novos países doadores, e aí inclusive a União Europeia, que foi um processo bastante longo e coincidiu com a conclusão do acordo União Europeia-Mercosul, também a entrada como doador do fundo, mas mostra um pouco essa relevância internacional da agenda ambiental brasileira e a confiança num resultado futuro de queda do desmatamento. E é o que a gente está experimentando. A gente tem uma redução significativa, os dados desse ano já são os segundos melhores dados em termos de redução de desmatamento no histórico da série, e coincide com isso daqui, que é o que eu queria mostrar para vocês, que é a alocação dos recursos, para ir caminhando para o fim da minha fala, que eu vi que eu só tenho mais 5 minutos. Ao longo do período inicial de operação do fundo e dos diversos ciclos do PPCDAM, a gente tem ali uma certa inércia de alocação de recursos, porque a estratégia de alocação ela estava muito baseada em projetos que provocavam o fundo a apoiar. No sentido muito mais, o fundo era muito mais passivo às demandas do que propositor de estratégias. A grande mudança, e fruto também muito desse trabalho de diálogo com a sociedade civil, com os ministérios, no âmbito da própria concertação, muitos diálogos com a própria ministra Isabela, que é nossa conselheira, inclusive Carlos Nobre e a Isabela Teixeira são conselheiros do BNDES hoje. Que luxo, né? Então, assim, a gente tem no nosso conselho de administração os dois. Então, esses debates aconteceram com muita frequência. E a chave virou no momento em que o fundo ele passa a ser, junto com o Ministério, o propositor da implementação de soluções no território com maior escala e com maior impacto no território. E isso, inclusive, assim como a gente está aqui na academia, aliás, agradecer, né, que a gente está num espaço da USP, minha casa também, então, de onde estudei economia durante muito tempo, né? Mas dizer que eu acho que é algo que vai demandar alguns estudos futuros do que a gente está vivendo hoje e o que a gente conseguiu implementar, que é esse
refletir um pouco sobre as estratégias para quando a gente conseguir esse salto tão grande, né? E eu acabo minha fala nesse slide aqui. Isso daqui foi o que a gente propôs de agenda de trabalho logo que a gente começou esse novo ciclo. A gente tinha clareza de que a gente tinha que trazer uma agenda de trabalho que refletisse os aprendizados que a gente teve durante o período da paralisação e, ao mesmo tempo, conseguisse agregar os debates que a gente conseguiu fazer até aquele momento. Então, a gente estrutura desde grandes editais, e aí eu dou muito foco para esse bloco aqui do meio, que é o Restaura Amazônia, que é todo o arco da restauração. O Amazônia na Escola é incrível, assim, que é a gente conseguir ligar a produção da bioeconomia ao PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentação Escolar, que os municípios podem comprar 30%, agora 45%, porque mudou, né, esse ano para 45%, da agricultura familiar. O que a gente fez? Poxa, vamos capacitar as escolas, as diretoras, as merendeiras a comprarem a produção local para poder ofertar para os alunos, ao mesmo tempo que mantém a floresta em pé, dos assentamentos, dos territórios indígenas, fazer essa ligação. Porque, por incrível que pareça, a Amazônia é um dos lugares onde a merenda escolar compra mais produto industrializado do que em outras regiões brasileiras. Mas por quê? Aí tem que entender, porque é mais fácil de armazenar, porque o suco de caixinha não vai estragar se estiver fora da geladeira. E tem pouco acesso à energia se a gente estiver numa escola rural, porque ou é a diesel ou é intermitente. Então, compreender essas questões e tentar mudar essa dinâmica e essa lógica de maneira escalável foi o que a gente se propôs como desafio. E aí, Amália e Lívia, e vocês que estão nos acompanhando hoje aqui, a gente fica muito feliz de trazer esses resultados como resultado dessa estratégia, como essa estratégia que foi discutida, construída, pensada num diálogo constante com os territórios. E, ao mesmo tempo, refletir sobre esse histórico do BNDES na agenda ambiental, no que é um Banco Nacional de Desenvolvimento, seu gestor do maior fundo de florestas do mundo, que é o Fundo Amazônia. É importante a gente pontuar isso. O Fundo Amazônia é o maior fundo de florestas do mundo, até hoje. O segundo colocado é 3 vezes menor. E o Fundo Nacional de Mudanças do Clima, com os recursos internalizados pelo Ministério da Fazenda nos últimos anos, hoje constitui também uma das maiores iniciativas globais de redução de emissão. Se a gente compara o que foi feito o ano passado com o Fundo Clima, é 2 vezes maior do que o Green Climate Fund fez para o mundo inteiro no mesmo período. Ou seja, o Brasil, com recursos próprios, com recursos brasileiros, faz a gestão de um fundo climático que é maior do que um fundo global criado para fazer a transição. E o banco ser o gestor desses 2 fundos, eu acho que mostra um pouco qual é a relevância dessa existência de um banco público, de um banco de desenvolvimento, de um banco que tem um corpo funcional fixo, longevo, e que é capaz de fazer esses debates interciclos e intraciclos políticos eleitorais. Então, queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu consegui cumprir meu tempo com 2 minutos de folga. Todo mundo de parabéns. Bom, a gente vai abrir para as perguntas, né? A gente vai ter 3, mas eu queria fazer uma, então são 4. Acho que conectando um pouco o que o Rafael mostrou e o que o Nabil mostrou, eu entendo todo o papel, né? O Nabil discorreu todo o trabalho na parte da economia da floresta e como que isso é poderoso e tal. Mas considerando que a Amazônia continuará tendo produção bovina e ela continuará tendo produção de soja, a gente pode discutir menos ou mais, mas a produção bovina está enraizada na cultura, inclusive, né? Então, considerando isso, o BNDES tem proposições para tornar essa produção mais sustentável, né? já que ela vai continuar existindo, tem como atenuar os problemas e explorar as oportunidades nessa produção, ou é incompatível? Né? É isso que eu queria
Se você comentasse um pouco. Não, é uma provocação bem interessante, até porque durante muitos anos a gente trabalhou em como a gente conseguia resolver essa relação do banco com financiamento no território amazônico e a relação com o desmatamento. E a gente conseguiu, no início de 2023 também, assim que a área foi criada, uma parceria com o MapBiomas, algo que de novo, inédito no setor financeiro brasileiro, que foi fazer a auditoria de cada financiamento agropecuário do banco, cada um a um, centenas de milhares, de modo independente, pelo MapBiomas, para identificar se havia ou não havia desmatamento em relação às regras do Código Florestal de 2008, tá? Aquela questão do marco temporal de 2008, 2012, usando as regras de 2008. Então a gente passou, a partir daquele momento, fazer esse trabalho de passar o pente fino em tudo. E para nossa surpresa, e para minha surpresa, porque eu participei desse processo de maneira bastante ativa, a gente tinha muito receio de criar, por um lado, uma reação muito forte do setor negativa, né, de que como assim vocês estão verificando, e houve. Tanto é que a gente foi convocado pelo Congresso para prestar esclarecimentos e alguns projetos de lei foram tentados, né, assim, em não permitir que instituições financeiras usassem tecnologia de satélite para verificar desmatamento, mas no fim a gente conseguiu usar. E qual foi a minha grande surpresa? Primeiro, eu tinha na minha cabeça que o percentual ia ser altíssimo de propriedades que estavam fora daquela regra. E a minha surpresa foi em dois caminhos. A primeira delas é que as propriedades que acessam o crédito formal são aquelas que estão compliance com o código. O que parava na peneira era coisa de 3%. 97% passa por todas as regras. Não sou eu que estou dizendo, a gente manda os dados lá para o MAP, o MAP devolve o relatório assim, a gente implementa do jeito que vem. Isso faz a gente pensar um pouco, assim, de onde vem o dinheiro do desmatamento. E aí fala assim, não, mas é porque ele está pegando então numa fazenda que está boa para usar numa que a gente implementou também a questão do CPF e do CNPJ cruzado. Então tanto faz. Se a gente pega o CNPJ da empresa ou o CPF do dono e tem qualquer desmatamento em qualquer área que ele tenha, já bloqueia tudo. Não é só naquela que ele está pedindo financiamento. Então a gente fez essa coisa cruzada. Então faz um pouco refletir assim, então da onde está vindo? Se não está vindo, daí. E o próprio percentual, que eu imaginava que era muito maior. Então assim, a gente, primeiro eu acho que passa por um uso intensivo de tecnologia, tá, Amália? Assim, a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, passa o papel do setor financeiro, muita tecnologia. E a outra a produtividade do gado na Amazônia é muito baixo. Num nível, assim, pior do que o que era na década de 40, o que se viu em São Paulo, assim, é horrível. A produtividade é muito baixa. Então existe uma possibilidade muito grande de intensificação no sentido de racionalizar o uso do território, aumentando a produtividade em espaços menores e viabilizando essa mudança da cultura para a cultura da economia da floresta. Gente, é muito importante. Eu vou falar um negócio que eu falei uma vez na concertação e que eu acho que é importante de refletir. Culturalmente, é muito difícil a gente reverter a questão dos símbolos de sucesso, do que é o símbolo de sucesso de uma agropecuária intensiva em bovino. Você tem o rodeio, você tem a Hilux, você tem o cintão, você tem o chapelão, para os símbolos de sucesso do que é a economia da floresta. A economia da floresta é muito mais intensiva em mão de obra. Ela exige muito mais trabalho cotidiano que a pecuária bovina não exige. Você solta o gado lá no pasto e dali a uns anos você vai lá e pega. Não é, principalmente essa de baixa produtividade. Vai colher açaí, vai colher castanha. A gente tem que reconhecer, é muito mais intensivo, não só em mão de obra, mas em horas de trabalho. Então tem uma questão que
vai além da questão econômica, porque aí também falou assim, nossa, mas é muito mais lucrativo ter 1 hectare de açaí do que 1 hectare de boi. Só que vê quantas horas de trabalho 1 hectare de boi dá e quantas horas de trabalho 1 hectare de açaí dá. A gente tem que olhar para isso com um olhar adequado, senão a gente vai ficar andando em círculo, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem trabalhado nessas diversas frentes para a valorização, a intensificação, o uso de tecnologia. Mas muito bom, obrigado. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelas apresentações muito inspiradoras. Quero saudar também o professor Arilson, que tanto contribuiu para a nossa tese de desenvolvimento territorial na PPA. Eu sou o Eduardo Rocha, sou gerente de engajamento na PPA. E eu fiquei aqui refletindo um pouco sobre a transição dos sistemas agroalimentares, né, que é um tema bastante importante que dentro da concertação a gente também tem dialogado. E aí eu queria ouvir um pouquinho como vocês estão vendo, né, as políticas e os incentivos que já foram mencionados aqui, mas, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, pequenas doações, o crédito mais adaptado, né, às realidades das Amazônias, para, de fato, alguma transição que, se não vai ser radical, mas que faça que traga uma coexistência com essa cultura que talvez já esteja tão enraizada, mas que possa trazer também a complexidade econômica que os municípios e territórios da Amazônia poderiam se beneficiar muito. E aí, em especial para o Nabil, eu queria verificar a sua percepção sobre, de 2004, né, que foi a sua primeira ida ao território, para agora, o quanto você acredita que as soluções locais e o reconhecimento, né, para esses atores que estão lá, que sempre estiveram lá e que têm uma outra concepção do que é a Amazônia, né, se agora a gente consegue ter evidências de que eles também são parte disso e se sentem representados e valorizados, né? Então, um pouquinho desse tempo aí de 2 décadas e de tantas mudanças nos cenários, né, tanto da geopolítica quanto da política brasileira. Obrigada pelas apresentações muito interessantes. Eu queria fazer um comentário e uma questão mais para o Rafael, eu acho. Você se apresenta, Isabel? Isabel Garcia Drigo, eu sou cientista ambiental e sou pesquisadora colaboradora do SEBRAP Sustentabilidade. O meu comentário é sobre a Lívia falou isso na fala dela, e eu tenho uns 17 anos de Amazônia, indo durante 15 anos, pelo menos uma vez por mês. E que também liga com o que o Marcos tocou ontem. Na verdade, a gente provoca um debate sobre sustentabilidade, mas a gente realmente, eu entendo bem que a gente é visto como esse roubando o futuro de muitas dessas populações, né? E eu me lembro um livro que eu li no começo do doutorado, de uma francesa, Marie Smoot, que é Forêt Tropicale Jungle International, que ela conta a história, um livro que todos nós deveríamos ler, ela conta a história da relação de Chico Mendes com o movimento ambientalista brasileiro e internacional, que ele muito habilmente entende a mensagem que ele precisava ligar a luta pela terra nos seringais, a luta pela terra com a luta ambientalista, mas a luta não era ambientalista, e ela não é ambientalista ainda. Tanto é que a gente tem a Resex Chico Mendes de volta, numa baita de uma pressão, e quem mora lá, os filhos dos seringueiros, eles querem criar gado. Porque a borracha, e aí eu ligo com as questões do desenvolvimento, né, aqueles experimentos do Estado do Acre, sob direção, sob governança de governos do PT, deram todos errado, porque fizeram acordos muito populistas, né, de uma entrada de rendas rápidas, então não tinha uma visão de longo prazo. A fábrica de camisinha Natex foi-se, a fábrica de pisos foi-se, as concessões do Acre florestais nunca deram certo, os assentamentos florestais nunca deram certo, nem os agroextrativistas. Aquilo tudo foi tomado, faz tempo que eu não volto, mas foi tomado pela uma criação de gado, que é essa criação de gado precário. Então, acho que faz muito sentido o que vocês falaram, mas a gente precisa enfrentar essa realidade. E nós somos constantemente rotulados como sudestinos, como estamos falando com a Amazônia. Então, feito esse comentário, Rafael, eu queria te perguntar, pode até ser que não, mas se vocês, nesse trabalho, ou em próximos trabalhos, estão abordando o Boi China, o modelo do Boi China.
porque acho que a gente parte de um pressuposto que pode ter aí uma relação muito benéfica, né, com a China, com essa encomenda sobre um boi de até 30 meses, portanto, que ele é menos emissor, mas eu tenho muita dúvida de quem são os fornecedores desse boi China. E se o boi China pode gerar desenvolvimento e melhoria ao longo da cadeia, ou se ele, de novo, vai reproduzir uma concentração só nos melhores da classe. É isso, obrigada. São duas perguntas. Só não vou fazer uma pergunta para o Rafael também, porque a gente já conversou no cafezinho ali, eu já tirei minhas dúvidas. Mas para a Lívia, eu queria saber o seguinte, Lívia. Nessa sua trajetória, né, acompanhando os debates sobre a Amazônia, como é que você vê o amadurecimento da compreensão das lideranças sobre as conexões entre a agenda do clima e a agenda do desenvolvimento na Amazônia? Isso tem mudado nos anos recentes e, se sim, em que sentido? Seja em termos de uma diversificação de opiniões ou do amadurecimento da compreensão sobre os desafios e os caminhos para superar os desafios. Para o Nabil, eu queria tentar dar uma voltinha mais no parafuso, né, que a Amália já tocou na pergunta dela. Queria que você me corrigisse no seguinte raciocínio. Para quem vê de fora, a gente tem a impressão de que o banco aposta numa estratégia de combinação entre diferentes vetores ou modelos, digamos assim, para a Amazônia, né? Ou seja, você tem todo esse portfólio de investimentos que você mencionou e etc., e uma aposta em que uma agropecuária, mesmo uma expansão da agropecuária, desde que respeitando, obviamente, as leis, isto é, não promovendo desmatamento ilegal e etc., é compatível, e a soma dessas duas coisas, então, seria uma estratégia de desenvolvimento para a Amazônia. Então, minha primeira pergunta, mais que uma pergunta, é uma provocação, no sentido de dizer onde é que está errado, né, esse meu raciocínio, se é uma leitura excessivamente simplista, me corrija, por favor. E complementando com isso, é a seguinte ideia. Uma coisa é a gente dizer, bom, vai continuar tendo soja na Amazônia, vai continuar tendo pecuária na Amazônia, ponto. A outra coisa é a gente dizer, isso vai acontecer, mas a gente precisa ter uma estratégia de transição também para esses dois setores. Isto é, a maneira como se produz soja e a maneira como se produz na pecuária, há um espaço enorme para ter práticas mais sustentáveis aí. Então, aí a pergunta é que lugar esse tipo de agenda hoje ocupa na agenda do banco, se você puder dar informações sobre isso. Obrigado. Vou começar aqui, Isabel, a pergunta não foi para mim, mas só vou te dizer que no ano passado, em setembro, eu estive em Rio Branco, eu entrei num táxi saindo do avião e tinha $1 pendurado no retrovisor e um chapéu de cowboy. Então, essa foi a recepção que eu tive do Acre. Acho que dizendo muita coisa, né, sobre sua pergunta, mas aí Rafael encaminha. Edu, sobre transição dos sistemas agroalimentares, né? Eu vejo que a gente ganhou muito nos últimos anos em termos de debate, né? E, obviamente, a gente está aqui com vários na sala que têm empurrado, digamos assim, esse debate. Na concertação, a gente sempre fez um raciocínio, e no Arapiaú, de certa forma, também, de que a gente tem que brincar com retração de algumas políticas e tração de algumas outras, para que a gente, talvez, componha uma transição que seja... A gente diminui incentivo para algumas coisas e a gente aumenta paulatinamente incentivo para as outras, né? O Arapiaú, por sua vez, tem apostado muito em diálogos com algumas empresas de grande porte, que tem muita capilaridade no Brasil. O Grupo Trigo é um deles. O Grupo Trigo é dono de restaurantes que a gente vê em vários shoppings, né? Então, Spoleto, China Box, etc. Ou seja, uma escala gigantesca, muito acessível e visível, né, para a sociedade brasileira. E o trabalho com o Grupo Trigo, por exemplo, como é que a gente substitui ingredientes que muitas vezes vêm da Itália para compor uma refeição por ingredientes da sociobiodiversidade brasileira. E, obviamente, a vida real se impõe porque é uma escala, uma cadeia gigantesca que precisa ter o seu certo giro. E aí toda a nossa conversa lá do GT e além do trabalho incrível que vocês do PPA têm feito de como é que a gente vai atingir substituições, né, do que a gente tem na nossa mesa e no nosso prato de forma condizente com essa proteção da floresta, com o desenvolvimento sustentável e por aí vai, né?
E, Arilson, sobre as lideranças, não sei exatamente o que te dizer. Acho que a concertação é um exemplo bonito, assim, né, de como é que um grupo de lideranças com alto poder econômico se juntou a partir de um impacto muito visível, né, que foi aquele dia em que São Paulo virou noite, né, justamente porque a Amazônia estava em chamas, a gente estava num momento absolutamente crítico do nosso país, e a concertação nasce dessa forma, né, como é que a gente vai fortalecer as nossas bases de conhecimento sobre a região. Ela não nasceu com a pretensão de gerar iniciativas estruturantes, e criar diálogos com o BNDES, etc., e tantos outros. Ela nasce com essa ambição de que cada um de nós, brasileiros e brasileiros, pudéssemos entender melhor, inclusive a conexão desse impacto que, né, aconteceu em várias regiões do Sudeste com o que significa a Amazônia, né? Acho que isso oscila muito, Arilson. Acho que oscila dentro da filantropia. A Amazônia, no ano passado, obviamente, estava no centro das nossas atenções em função da COP, né? E que bom que a COP foi no Brasil e que bom que a gente pôde falar mais sobre a Amazônia e trazer mais, mas ainda acho que é um tema um tanto quanto restrito para o apetite geral, né? De novo, a Amazônia, vista como muitas Amazônias, também pode mobilizar muitos imaginários em momentos diferentes. Sinto que esse ano a nossa energia também já está se deslocando para outros lugares, natural que seja, mas do ponto de vista de lideranças como um todo, fico muito entusiasmada, e essa é parte do trabalho do Arapiaú, inclusive, de como é que a gente fomenta uma visão do setor privado para as questões da Amazônia, né? E aí, desde o pequeno, né, empreendedor que está na região amazônica, mas as grandes empresas que, obviamente, estão sentindo, por qualquer tipo de pressão ou de restrição, de que olhar para essa interconectividade muito grande dos temas amazônicos estão batendo. Eu ouvi alguns relatos recentemente de empresas da Amazônia que falam que a segurança pública virou prioridade número 1 do tema ESG, ASG, da nossa empresa, porque justamente há um impedimento de entregar geladeiras em certas regiões da Amazônia. E isso tem tudo a ver com emprego, renda, com desenvolvimento econômico e por aí vai, né? De novo, eu só sinto que às vezes vem pela força de restrições, né? Ou de algumas pressões que não compõem de fato boa parte do que a gente discutiu aqui, né? Quando é que a gente pode ter um olhar estruturado, estruturante, com iniciativas estruturantes para a região. Mas, de fato, dá para ver que tem tentativas, por exemplo, embaixo do guarda-chuva da discussão de restauração, muita coisa legal acontecendo, né? Muitas lideranças do Sudeste, da Amazônia, fazendo juntas ou não juntas, muitas iniciativas que podem ressignificar, inclusive, o que significa segurança alimentar para a Amazônia, o que é comando e controle e do que ele precisa vir acompanhado, e, ao mesmo tempo, um olhar muito, muito bruto para impedimentos de negócios na região amazônica em função das decisões políticas que a gente vai tomando. Rafael? Respondendo a Isabela, tem uma resposta curta e simples e uma resposta mais longa. A resposta curta e simples são 3 letras, JBS. E a resposta longa, que foi um pouco discutido na mesa de manhã, tem um modelo de negócio muito bem articulado e com uma tecnologia social bem dominada pela JBS. Esses rapazes, por exemplo, seringueiros, essa anedota que você contou, né? A JBS tem agentes nos territórios que aproximam-se das pessoas que têm terra disponível para a criação de gado e oferecem um pacote de serviços, né? Inclusive oferecendo as redes de insumo, de novilhos, e eles próprios controlam também, desde o fim, acabou, né? Beef Moratorium, tudo isso é coisa do passado, né? Eles próprios também controlam as certificações de sustentabilidade, né? Então, eles fornecem um pacote completo para a pessoa. Olha, nós temos os insumos, nós fazemos a certificação de que o seu novilho e depois o seu gado de corte vai atender as especificações do mercado, e nós temos já o frigorífico para quando ele estiver no momento de corte, a gente encaminhar para ele. E com isso tem um processo de squeeze dos produtores locais, né? Eles ficam enredados, por um lado,
na rede de insumos que os grandes produtores, JBS, Minerva, claro que eu falei JBS aqui, mas todas elas seguem mais ou menos o mesmo modelo, né? Enredados, por um lado, na rede de fornecimento de insumos, né, nesse pacote tecnológico, e enredados também no downstream, no upstream, que é a parte de logística, né? Que é onde eles vão obter essa certificação para poder acessar os mercados internacionais, né? Então, e aí pensando, como sair disso, né? Nesse artigo que eu e o Fernando escrevemos, a gente está apontando que a saída é retirar dos agentes privados esse poder de certificação e estabelecer através das agências estatais, aí eu não sei se a Anvisa, não sei se a Embrapa entra também, um processo de controle democrático dessas certificações, né, que não fiquem mais na mão das grandes empresas para tentar ter um mínimo de interlocução estatal, controle democrático sobre essas redes, né? Mas olhar hoje, o modelo do Boi China é um modelo de negócio pré-estabelecido e pré-moldado que essas grandes empresas enredam na promessa de que vai ganhar mais, tudo mais, só que no fim das contas, a longo prazo, esses produtores ficam, na verdade, endividados, né? Eles ficam presos nos mecanismos de financiamento para o que de manhã o Abramovay estava falando do treadmill, né? Uma vez que o cara entra nessa rede, ele não sai mais, ele vai continuar correndo porque a margem de lucro é pequena, o capital que ele vai fixar no investimento inicial é grande, o tempo de retorno é longo, então ele vai ficar enredado, né? E é por isso também, quando a gente olha o mapa ali que eu coloquei, a área ela tende a ficar a mesma e tende a aumentar, porque uma vez que você entra no esquema, você tende a tentar aumentar a sua produção para tentar sair do endividamento. Então é uma coisa, um feedback loop, digamos assim, né? É uma coisa... Esse é o modelo Boi China. Nabil, vamos lá, eu tenho só para a 3 gente fechar, minutinhos. você tem uns 5 minutinhos. Bem rapidinho. Começando com o Edu. Edu, você sabe que nessa primeira ida eu tive meio que um choque de realidade em alguns territórios indígenas que eu tive a oportunidade de visitar, principalmente ali em São Gabriel da Cachoeira, relacionado à segurança alimentar e nutricional, seja das crianças, seja das comunidades mesmo que eu tive ali passando. E o que eu percebo de lá para cá, né? Para mim foi muito forte o momento em que eu cheguei num território e que uma das lideranças me procurou e falou assim: o que eu posso te oferecer aqui para que a gente possa ter algo melhor? Aí eu, como assim? E eu não tinha nem entendido a pergunta. Eu falei, como assim? E aí eu percebi o peso cultural da troca dos espelhos de 1500, sabe? Em 2006, a reprodução do mesmo tipo de relação de troca e não de direitos. Isso para mim foi muito, muito pesado, porque eu falei assim, não, mas eu tô aqui porque você tem direito a transferência de renda. Não existe uma relação de troca, que é uma relação de acesso a direitos. E eu falei muito disso ao longo da viagem toda. Isso mudou muito. E eu acho que o empoderamento dos territórios, dos povos e comunidades tradicionais no Brasil avançou assim a passos muito grandes, com a criação da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, com a política de gestão de territórios indígenas, a PNGAT, com a autodeterminação desses povos como responsáveis pela gestão dos seus territórios. Quando a gente tem um Ministério de Povos Indígenas, com a ministra Sônia, ali eu acho que isso são símbolos numa estrutura, né, burocrática que a gente vive, mas que eles vão desmontando algumas das bases de relação que eram muito complexas e que, para mim, de fato, eu percebo que isso tem mudado estruturalmente, de uma forma positiva.
seja do ponto de vista de participação, seja do ponto de vista de agentes de direito também. Tem um ponto importante que, bom, Isabel, que bom te ver. A gente já convive há tantos anos e dialoga tanto sobre esses assuntos. A Isabel trouxe exemplos bem complexos ali no Acre, mas eu sempre peço para a gente olhar também o lado do que deu certo. A Cooperacre é um exemplo assim especial e fantástico de economia coletiva na zona da região amazônica. Porque lá o cooperativismo é muito difícil, não existe cooperativa, é muito árido falar de empreendimentos coletivos, de cooperativismo, e a Cooperacre é impressionante. Eles exportam, eles hoje dialogam com outras cooperativas de produção de polpas, de frutas, de peixe, para tentar que isso de fato... E a experiência dos Achaninka, que é um negócio assim também completamente interessante do ponto de vista da dinâmica econômica e da valorização dos saberes tradicionais como lógica de desenvolvimento territorial. Então, assim, é muito, muito interessante esses dois exemplos ali, que eu acho que fazem um pouco um contraponto ao chapéu de cowboy e a nota de dólar, e ao fracasso de iniciativas como a fábrica de látex, que eu era um grande entusiasta de imaginar que pudesse dar muito certo. E, por fim, sabe, a gente tem, de novo, voltando à questão da dicotomia do que é o desenvolvimento no território. Quando eu vou contar uma coisa só e eu fecho meu raciocínio, minha fala nisso. Em 2010, o BNDES estabeleceu uma política de gestão de crédito para frigoríficos, limitando bastante o acesso desses empreendimentos de qualquer porte, pequeno, grande, médio, em função da rastreabilidade da sua produção. Pois bem, a gente tinha a impressão de que isso poderia mudar o setor ou gerar uma dinâmica positiva. Sabe qual foi o resultado? Todos eles continuaram existindo, produzindo e produzindo mais. A única diferença é que o BNDES parou de financiar frigorífico. Assim, não tem, zero. Estou falando isso porque foi um declínio vertiginoso de 2010 até chegar em 2016, onde há o fim mesmo de qualquer tipo de não tem na carteira, não tem nenhum financiamento. O que demonstra um pouco que a gente tem certas limitações em relação aos instrumentos que a gente pode usar para induzir agendas positivas. Então, eu acho que esse exemplo da política de frigoríficos, ele traz algumas lições do que a gente consegue ou não consegue fazer com essas... E é por esse motivo que a gente tem trabalhado, e aí se pega, por exemplo, o que é a Iniciativa Amazônia, que foi algo que a gente estruturou em 2021 e 2022, quando pega o nosso plano de trabalho hoje para a Amazônia. Ele é muito voltado para a questão da redução das desigualdades e para a melhoria do acesso às políticas públicas. E aí, assim, hoje, a região norte é a região com os piores índices sociais do Brasil. Aquilo que no nosso imaginário era o Nordeste, não é mais, é a Amazônia. É onde não tem saneamento, é onde não tem habitação, é onde tem gente morrendo de fome. É só a gente ver o que aconteceu com os Yanomamis. Assim. Coisa completamente inadmissível em 2023, sabe? O negócio aquilo é a visão do que se tornou o território. O território mais pobre, mais desigual, com índices de criminalidade altíssimo. Então a agenda e o esforço institucional do BNDES nesses anos tem sido o de melhoria de acesso às políticas públicas, às reduções das desigualdades e a melhoria da segurança pública, que é o que a gente tem focado muito do nosso trabalho, muito mesmo, assim. E as agendas de valorização da floresta e da bioeconomia. Obrigado mais uma vez, eu acho que passou dos 5 minutos, mas... mas é isso. Gente, muito obrigada, acho que o painel foi excelente. Pena que a gente tem que encerrar, né, porque a gente precisa cumprir aqui o horário, mas muito bom mesmo. Aí eu queria chamar a Camila para fazer o encerramento.
Bom, gente, então, em nome do Centro para a Imaginação Crítica, do SEBRAP, eu queria agradecer muito pela presença de todos e todas. Acho que a gente teve excelentes mesas. Eu acho que foi um excelente momento para a gente não só refletir, mas refinar nossos diagnósticos, né, Marcos, Arilson? Acho que a gente vai sair daqui com, né, muito mais coisas na cabeça agora para as próximas pesquisas. E, enfim, bom, obviamente queria agradecer também ao Centro Universitário Maria Antônia, aos nossos parceiros na Instituto Arapiaú, aqui na figura da Lívia, a página 22 também, na figura da Amália, as cozinheiras do nosso coffee break, na figura da Ivanete, que estava maravilhoso, ao audiovisual, na figura do Alex Ozai, da OZZ Digital, e também a equipe do CCI, a Marília Romão, José Delben Neto, José Roosevelt Júnior e o Lourenço Porto, que acompanharam a gente aqui. Lembrar vocês que depois os materiais vão estar todos disponíveis, né, nos canais de comunicação do CCI SEBRAP. Então, depois, se vocês quiserem ver lá, tá bom? Mas, gente, obrigada mesmo pela presença, foi ótimo. Bom final de semana.